Revista WG, um programa descontraído. Aqui falamos de tudo. Apresentação: Ademilson Gonçalves. Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bem-vindo à WG. Hoje é quinta-feira, 30 de maio de 2024, dia de feriado, dia de Corpus Christi. Essa data é celebrada desde o século XIII, tendo o pão e o vinho como representante do corpo e sangue de Cristo, para assim recordar a última ceia entre Jesus e os seus apóstolos. Agora são pontualmente 8 horas em São Paulo. Está começando o seu Revista WG. É um programa jornalístico que vai ao ar de segunda a sexta-feira, te levando alegria, entretenimento, prestação de serviços e cidadania. Você já sabe, sou Ademilson Gonçalves, o seu amigo do rádio, que continua te fazendo a mesma promessa de sempre, a de que juntos faremos um ótimo programa de rádio através do www.radiowgdigital.com.br. Este é o canal do nosso encontro. Às vezes estamos também aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social. Você vai encontrar sempre a Rádio WG Digital, levando até você informação, entretenimento, prestação de serviços e cidadania. Vamos começar o programa de hoje trazendo esta manchete aqui, ó. Esta é uma notícia triste, a qual traremos a partir de agora para você. Aí está o garoto Anthony Levy, 4 anos de idade. Ele completaria 5 anos. Era um dia antes do seu aniversário. Anthony acordou, comeu ali um mingauzinho feito pela sua avó, a papa para o bebê, para o neném, para as crianças que os mais velhos faziam. Não sabia ele, não sabia a avó, que Anthony, naquele momento, estava sendo envenenado por um canalha chamado Matheus Omena Soares dos Santos. Esse Santos é por conta dele, melhor tirar, porque ele é mesmo do capeta. Matheus chegou a colocar ali veneno de rato dentro do mingau produzido pela avó para o seu próprio filho. Depois de ingerir aquele alimento, ele pega o menino, leva para a creche, faz questão de deixar dentro da sala de aula, volta. Ao sair da sala, ele retira do bolso aquele restante de veneno que sobrou do que comprou e atira na lixeira da escola com a intenção de incriminar outras pessoas em seu lugar. Mas a justiça de Deus é tão boa que os homens conseguiram ir até as câmeras de segurança e ver o momento em que Matheus, ao sair da creche, joga dentro do lixo da cozinha ali o restante do veneno e ele acaba sendo preso, culpado de ter matado o próprio filho, um canalha total, que talvez na legislação brasileira não tem pena de morte, mas com certeza na legislação dos presídios ele encontrará o que merece ou não, sei lá. Estamos vendo por aí o Alexandre Nardoni cumpriu pena por ter matado a própria filha, está nas ruas livre, leve e solto para matar outras pessoas ou filho de outras pessoas, porque a nossa justiça é muito falha, a nossa justiça é devagar, e quando a justiça do próprio homem não pode sufocar um canalha desses, aí as coisas se dão do jeito que é. Fato é que o delegado Sidney Tenório disse que a motivação deste crime era apenas vingança. Vingança de Matheus contra a mãe de Anthony. Eles tiveram ali um romance de 8 anos que acabou há 6 meses. Para se vingar da ex-mulher, Matheus resolve matar o próprio filho. A mulher talvez já tenha o deixado porque percebeu que era um crápula. Para se livrar dele, ela o abandonou
E a partir de agora, eu creio que ela nunca mais terá a coragem de olhar na cara de um indivíduo feito esse, porque não merece respeito de ninguém. Matheus Homenar Soares dos Santos. Esse Santos eu vou retirar por minha conta, porque esse Matheus é Matheus Homenar do Capeta. Ademilson Gonçalves. Este é o Revista WG, o seu programa jornalístico que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui através da Rádio WG Digital. E levando alegria, informação, prestação de serviços e cidadania. Agora, 8h05 em São Paulo, às 8h05. Hoje, o Palmeiras fará o jogo da despedida do menino Endrick. O Endrick é um garoto promissor que despontou aí no Palmeiras, uma promessa que vingou, e quando surgiu, já surgiu aí com a ideia de que quando completasse os 18 anos, seria vendido para o Real Madrid, porque era um gênio do futebol. E hoje teremos o jogo de despedida do Endrick. É o seu último jogo nesta fase aí que passou pelo Palmeiras, e ele vai fazer o jogo pela seleção brasileira, depois se apresenta ao Real Madrid. Endrick se impôs e agora chegou a hora de sair. Os palmeirenses, os brasileiros em geral, estão todos torcendo para que o Endrick tenha uma ótima sorte, e principalmente agora que não estará dentro do rival do Corinthians, do São Paulo e outros times de São Paulo. Estava jogando fora, mas os brasileiros estarão com certeza torcendo pelo sucesso deste garoto para que seja mais um gênio do futebol. Quem sabe um novo fenômeno vai surgindo aí. Tivemos hoje a Marcha para Jesus, né? Esta já é a 32ª edição da Marcha para Jesus, que hoje, vamos ser sinceros aqui, virou muito um palanque político. Por ali passaram milhares de fiéis, passou também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador de São Paulo, o ministro do presidente Lula foi representar o presidente Lula, que enviou uma carta para os representantes da marcha, não se compareceu, mas aquilo que era para ser um ato religioso tornou-se muito mais um ato político do que religioso. O governador de São Paulo pregando, o religioso chegou a falar que ele está pregando melhor do que muitos pastores. Olha só a que ponto chega a ambição do ser humano para convencer aí os eleitores e não os fiéis. 8h08 em São Paulo, às 8h08, você está ouvindo Rádio WG Digital, indo mais longe para chegar cada vez mais perto de você. Por aqui, Ademilson Gonçalves. te fazendo companhia, aquela mesma promessa de sempre, a de que juntos faremos um ótimo programa de rádio. Acessa lá, www.radiowgdigital.com.br, você vai ouvir aqui WG Digital. te levando alegria, entretenimento, prestação de serviços e cidadania. Moça bonita, ajeitada, ela é funcionária da Secretaria Estadual de São Paulo e é investigada por desvio de verba de Vale Alimentação. O nome dela, Driele da Silva Teixeira. Ela foi alvo da investigação chamada de Deméter, por suspeita de desvio de verba da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Os mandados foram cumpridos em imóveis no Largo do Arouche, na Estrada das Lágrimas, no Sacomã. Driele é apontada como sendo uma das chefes do esquema que funciona desde 2021. Ladra, né? Roubando dinheiro. Ah, não é roubando, é desvio. Desvio não é roubo. Ladra
Desvio é roubo também. Uma câmera. A bodycam, a chamada bodycam. Talvez o governador de São Paulo diga que ela não tem serventia, mas esta mesma bodycam que não tem serventia serviu para gravar o momento em que um policial matou um idoso no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Clóvis Marcondes de Souza tinha 70 anos e estava caminhando na calçada porque ia a uma farmácia comprar um medicamento quando foi atingido por um disparo de arma de fogo, esse disparo efetuado por um policial da Força Tática. O sargento responsável por atirar é o sargento Roberto Márcio de Oliveira. Ele estava dentro da viatura, numa perseguição ali. Sabemos que cumprir os protocolos da Polícia Militar, todos, talvez não seja fácil, porque o sujeito tem de descer da viatura com a arma apontada para o chão, e quando a polícia se depara com um malandro, jamais ele vai colocar a arma para o chão e descer com o peito aberto. Também jamais a polícia pode atirar com a viatura em movimento, ele necessita parar a viatura, se identificar e depois parar. Mas todos estes protocolos, balela, não se cumprem estes protocolos. Mas aí quando especialistas analisam as imagens das câmeras, percebem que os policiais atiraram com a viatura em movimento, os suspeitos não tinham nada a ver no fim do caso, nem foram presos porque não tinham nada com nada. O policial se equivocou, colocou a arma para fora e, segundo ele, com o balanço e a freada brusca, a arma veio a disparar, não matou nenhum malandro, matou um cidadão que estava ali prestes a comprar um remédio para curar alguma dor, acabou perdendo a própria vida pela polícia. Um cara que trabalha a vida inteira morre nas mãos da polícia como se fosse um malandro, só que não. São 8 horas e 12 minutos. 8 horas, 12 minutos, 35 segundos em São Paulo. Você ouve a Rádio WG Digital, nos dê a carona, onde quer que esteja. Neste feriado, nos leve aí no seu carro, no seu táxi, no seu aplicativo. Leve a Rádio WG aonde quer que vá, porque estamos indo mais longe para chegar cada vez mais perto de você. Esse desastre que está na tela para você ver é um ônibus de turismo que saiu de Suzano, em São Paulo, com destino a Caldas Novas, Goiás. Este ônibus ele saiu de Suzano ontem, no começo da noite, e ao chegar no quilômetro, se não me engano, 302 da rodovia Anhanguera, ali entre Cravinhos e Ribeirão Preto, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou, causando esse estrago todo, deixando o motorista morto e mais 4 passageiros feridos. Segundo a Transminas, o motorista sofreu um mal súbito e por isso que o ônibus tombou. O copiloto ali, o motorista de reserva que estava dentro do ônibus, disse que antes de tombar, ele viu um ônibus causando ali um acidente à frente do ônibus em que estava, mas este ônibus não se encontrava por lá. Até hoje pela manhã, mais cedo, a concessionária estava por lá tentando remover o veículo, prestando socorro às vítimas deste acidente. Acidente que ocorreu entre Cravinhos e Ribeirão Preto, com um ônibus que saiu de Suzano, São Paulo, com destino a Caldas Novas, Goiás. Oito horas, 14 minutos e 30 segundos em São Paulo. Neste momento eu vou finalizando aqui o programa de hoje, deixando você bem informado sobre tudo aquilo que aconteceu nas últimas 24 horas. Claro, ainda aconteceram muito mais coisas, como, por exemplo, o julgamento de Donald Trump. Donald Trump que teve aí os seus
milhões de dólares aumentados em mais de 10%, mais de 15%, porque possui uma rede social que subiu muito na Bolsa de Valores. E aí, Donald Trump, hoje que teve o seu julgamento, teve também mais alguns milhões na sua conta, recheando cada vez mais, porque assim, quem tem sempre tem muito, quem não tem nunca tem nada, e sabemos que isso não é de hoje, isso acontece desde sempre. No julgamento, Trump é condenado por fraude ao comprar o silêncio de uma atriz pornô. Trump é condenado por fraude fiscal ao comprar o silêncio de atriz pornô. A pena sai no mês de junho. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi condenado por fraude contábil ao ocultar um pagamento de 130 mil dólares para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels na eleição de 2016, quando derrotou Hillary Clinton do Partido Democrata. A decisão do júri anuncia nesta quinta-feira, dia 30, em Nova York, foi anunciada hoje em Nova York, foi unânime. Trump foi declarado culpado em todas as 34 acusações pelos 12 integrantes do júri, moradores de Nova York, estavam ali participando e condenaram então o presidente Donald Trump. Ao deixar o tribunal, o ex-presidente, que é candidato novamente neste ano, atacou o juiz e disse que o verdadeiro veredito virá em novembro na eleição. Isso foi uma desgraça. Este foi um julgamento manipulado por um juiz em conflito de interesses e corrupto, afirmou. Não fizemos nada de errado. Sou um homem inocente. Estou lutando pelo nosso país, disse Donald Trump. O juiz do caso, Juan Merchan, ainda vai determinar a pena. A decisão deve sair em 11 de julho. Na pior das hipóteses, Trump pode pegar até 4 anos de prisão. No entanto, analistas dos Estados Unidos afirmam que é pouco provável que o ex-presidente, de fato, vá para a cadeia. As circunstâncias em que o juiz pode levar em conta para atenuar a pena de Trump são as seguintes. Essa é a primeira condenação criminal dele. O crime não foi violento. A idade do condenado é de 77 anos. Ele já foi presidente dos Estados Unidos e pode ser novamente. O mais provável é que a condenação seja uma multa e um período em liberdade condicional. São 8h19 em São Paulo. Você ouve, eu ia dizendo giro de notícias, mas este é o Revista WG, o seu programa jornalístico de todas as noites aqui na Rádio WG. Adenilson Gonçalves. Te fazendo companhia, te levando alegria, informação, entretenimento e um pouco mais. Uma operação da Polícia Federal
apurou golpes contra Paulo Guerreiro, ex-Corinthians, e está apurando fraudes no FGTS de dezenas de jogadores de futebol. A operação da Polícia Federal, que descobriu o golpe contra o jogador peruano Paulo Guerreiro, ex-corintiano e Flamengo, investiga se mais jogadores de futebol profissional foram vítimas de quadrilhas que desviam do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos jogadores. Guerreiro teve 2,3 milhões sacados de forma fraudulenta do CFGTS. Ele tinha saído do esporte internacional no final de 2021, quando foi sacar o saldo da rescisão e do contrato, descobriu que 6 dias antes, uma pessoa tinha se passado por agente do jogador e, com documentos falsos, retirou todo o dinheiro. O golpista transferiu a quantia para uma conta falsa do jogador em um banco privado e depois para outras 2 contas. Por ordem judicial, a polícia conseguiu bloquear parte do dinheiro. Depois, a Caixa Econômica Federal, que administra a conta do FGTS, deve ressarcir o jogador. 8h21 em São Paulo. 8h21. Tinha uma emissora de rádio que ele falava a hora e o cara falava repita. 8h21. O Estado de São Paulo é condenado a indenizar mulher após diagnóstico errado que apontava aborto espontâneo em um embrião que estava saudável. A Justiça condenou o Estado de São Paulo a indenizar uma mulher que recebeu um diagnóstico médico errado em um hospital de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ela, que havia sofrido um aborto espontâneo, chegou a tomar o medicamento para expulsar o embrião antes de saber que aquele embrião estava saudável. Pois é, a condenação em segunda instância foi divulgada pelo Tribunal de Justiça hoje e a reparação foi fixada em R$10 mil. Em nota, o Estado informou que o processo está sob análise da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. O caso ocorreu no ano de 2016. Segundo os autores do processo, a paciente estava com menos de 2 meses de gestação quando deu entrada no Hospital Geral de Pirajussara com fortes dores abdominais, sangramento e também com febre. Após o atendimento, foi informado para a gestante que o laudo indicava que o embrião estava sem batimentos cardíacos. A partir do resultado, entendendo que ela havia sofrido um aborto espontâneo, foi prescrito então uma medicação abortiva para que o corpo expulsasse o embrião, é o que está no processo. Porém, após usar o remédio por 1 semana e retornar à unidade para a realização de curetagem, procedimento que é para remover qualquer tipo de tecido do útero. Um novo exame apontou que a gravidez estava seguindo normalmente e que o feto estava vivo. Para a relatora do recurso, Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, estão presentes os registros necessários para a responsabilização da administração. Apesar de o filho da autora ter nascido saudável e sem sequelas, houve real risco de interrupção da gravidez, é o que destacou, então, a magistrada. Este é um milagre. Às 8h24, 8h24, você ouve Rádio WG Digital, indo mais longe para chegar cada vez mais perto de você. Vamos chegando ao final de mais um Revista WG. Hoje, quinta-feira, 30 de maio de 2024, estamos chegando o mês das festas juninas, está chegando o mês do São João. Por isso, eu me despeço de você e prometo voltar a qualquer momento em edição extraordinária ou amanhã, a partir das 8 da noite, aqui mesmo, na minha, na sua, na nossa Rádio WG Digital. Você ouviu na Rádio WG Digital. Revista WG, um programa descontraído. Aqui falamos de tudo e jogamos limpo.